Aí você tá lá fazendo alguma coisa, né? Uma coisa bacana, um projeto, e alguém vira pra você, ou você mesmo vira pra alguém e diz assim, ai, se Deus quiser. Imagina que Deus tivesse mesmo envolvido nessa situação. E se você fosse fazer alguma coisa que Deus fosse ser o beneficiado disso? É sobre esse tipo de ideia que a gente vai conversar nesse divino e novo episódio do podcast Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Se Deus quiser, vem conosco. Bem-vindos, bem-vindas, todos, todas, seres encarnados, desencarnados. O Júlio nessa hora faz assim, ó, mano, não vai por esse caminho. Não, calma, calma. Eu tô aqui... Falei, não, tô quietinho aqui no meu canto e já põe palavras na minha boca, né? Eu tô aqui... Nem falou bom dia ainda. Nem falei bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo. Né? A pessoa pode estar assistindo de manhã, de tarde ou de noite. Ou até de madrugada. Ou até de madrugada. Eventualmente ela pode estar assistindo encarnada ou desencarnada. Exato. Mas enfim, de qualquer maneira, a brincadeira aqui é porque a gente pensou hoje em bater um papo, nós três aqui, um papo conciso, objetivo, direto, de algo que a gente sempre conversa nos bastidores, que é o fazer as coisas com carinho, com cuidado. Por exemplo, a gente vem aqui gravar um podcast, a gente escolhe um estúdio bacana, a gente tenta arrumar um tema legal, a gente se prepara. Só que em algum momento a gente ficou pensando... Puxa, por que as pessoas, né, e às vezes nós também, vacilamos neste processo se a gente sabe que é importante fazer as coisas com carinho, bem feitas? E aí a gente pensou o seguinte, e se você fosse fazer um trabalho e esse trabalho envolvesse o impacto direto a Deus? Imagina que Deus está ali no processo. Então imagina que você vai fazer alguma coisa para alguém e este alguém é filho ou filha de Deus. Você sabe que aquela pessoa é filha, mas eu não estou falando assim genericamente. Vamos imaginar aqui uma situação real, assim, uma situação real é ótima, né? Imaginar uma situação prática. Você realmente vai fazer uma coisa para uma pessoa e ela é filha de Deus. Ele é filho de Deus. Como é que você ia fazer aquilo se você soubesse que Deus ia saber o que você fez porque é para um filho ou para uma filha dele? Pai Lu, o que você acha disso? Como é que isso bate em você? Me deu um certo desespero, porque esse tal de Deus aí tem só 8,5 bilhões de filhos, De né? filhos. Ah. Tenta imaginar. Eu acho Julião, que pra tudo que a gente faz na vida impacta um filho de Deus, né? Eu queria puxar já de cara para esse caminho. Julião, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo jóia. Maravilha. Aliás, antes de começar o bate-papo, deixa eu fazer uma coisa que a gente faz pouco, assim, de pedir pro pessoal para inscrever seguir nas redes sociais, publicar, divulgar, porque pra gente isso é importante, né? Pra gente é importante esse compartilhar. Então, assim, faça com carinho isso também, como se fosse para Deus, ó, colocando peso pro pessoal. Não, mas façam isso, que pra gente vai ser importante. Cara, sabe que tem é lógico que falando no contexto geral, Deus é muito relativo, né? Acho que dependendo de como a pessoa ela recebe isso, né? Mas falando de um ponto de vista cristão, tem um versículo que Jesus... Desculpa, não vou lembrar se foi exatamente Jesus que falou, tá? Mas eu acredito que foi ele que disse o seguinte, que você vai chegar lá na frente, vai ter um encontro com Deus. E daí Deus vai chegar para essa pessoa e vai falar, olha, quando eu tive... ele fala o seguinte, que vão separar dois públicos assim, né? Vão separar, ele chama de ovelhas e os carneiros, né? E do lado direito estão as ovelhas, né? E os carneiros seriam as pessoas que não são bem-vindas ali. E do lado direito, as ovelhas que são bem-vindas, os carneiros que não, e vira para as ovelhas e fala assim, olha, quando eu tive fome, vocês me deram comida, quando eu tive frio, vocês me deram cobertor, vocês me acolheram na sua casa, vocês me trataram bem. E daí as pessoas que estão ali falam assim, mas quando que eu fiz isso para você? Eu falei, quando vocês fizeram isso para alguns dos meus pequenos, né? Ou seja, quando vocês fizeram isso para o próximo, vocês estavam fazendo para mim. E virou para outro público e falou, olha, quando eu tive frio, vocês não me deram coberta. Quando eu precisava de um abrigo, vocês não me receberam. Quando eu tive... Vocês não me ajudaram, né? E eles perguntam, mas quando eu deixei de fazer isso para você, Deus? Eu falo, quando vocês deixaram de fazer isso para o próximo, vocês estão deixando de fazer para mim. Ou seja, fazer alguma coisa para Deus está envolvido com o que a gente faz para o próximo. Né? Pelo menos o próprio Deus está falando exatamente isso. Então, se a gente trata o próximo da forma como Deus espera que a gente
ou trate, a gente está fazendo isso para Deus, né? Então, olha a responsabilidade. Não, e o Pailu já subiu a barra logo no começo da conversa e eu não esperava menos dele. Porque eu sei que você faz as coisas com carinho, eu te conheço quase 30 anos já. E é sempre assim desde que eu conheci. Se é pra fazer, vamos fazer com esmero, vamos fazer com carinho. A gente pode até errar, a gente pode até fazer algo que o outro não goste, a gente pode até não chegar lá, seja lá como for. Mas não por falta de cuidado, não por falta de dedicação. Tem um outro, desculpa. Não, é que a barra que ele sobe é quando ele lembra que 8 ou mais de 8 bilhões de pessoas no mundo supostamente são todos e todas filhos e filhas de Deus. Exato. Qualquer outro que a gente entre em contato é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Ou seja, tá falando isso para qualquer um, né? Indiscriminadamente. Né? E tanto é que o próprio Jesus, quando ele fala, que alguém pergunta para ele assim, mas quem que é o próximo? É o meu próximo, mas quem que é o próximo? Aí ele conta a história do samaritano lá, que era, tipo, teoricamente um inimigo dele. Ou seja, ele falou, cara, até o inimigo seu pode ser o seu próximo, né? Ou seja, é muita gente pra gente tratar bem. E mesmo aquelas pessoas que a gente não necessariamente quer, deseja no nosso coração tratar bem, né? E tem um outro texto na Bíblia também, e esse foi Paulo que falou, né? Que Paulo, ele foi um apóstolo tardio ali, né? Ele não conviveu com Jesus, na verdade, ele... Não encarnado, né? Mas ele teve a visão de Jesus, por exemplo, nas portas de Damasco, né? Ele não conviveu com Jesus junto com os 12 apóstolos ali no começo, mas depois ele teve aquela visão, aquele encontro com ele, e ele participou dessa difusão do cristianismo, né? Em todo o mundo romano antigo ali. E daí ele está escrevendo para um dos povos lá, acho que era para Colossenses, uma das cidades, né, em Colossos, e ele fala o seguinte, ele fala, olha, escravos, imagina o seguinte, né, que estava no começo do cristianismo, ali surgindo as primeiras comunidades e tal, e essas comunidades eram formadas por todo tipo de pessoas, né, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas que eram escravos, servos, né, escravos no sentido de uma pessoa que ela não tinha direitos sociais ali, né, um pouquinho diferente dos escravos que a gente conheceu, que existiram no Brasil, mas assim, ainda assim, né, eram pessoas que deviam algo ao seu senhor, né? Ele não tinha direito sobre a própria vida, inclusive. E tinha os senhores desses servos que também estavam se convertendo ao cristianismo. E daí Paulo escreve para esse público extremamente heterogêneo. E daí ele fala para eles, olha, servos, trate bem os seus... senhores, trate bem os seus servos. Ou seja, as pessoas que você está cuidando, que está debaixo do seu cuidado, trata bem elas. Elas também são filhos de Deus. Servos, trate bem os seus senhores. Trabalhem para eles, devendo a vida para eles. Ou seja, você tem essa função agora e é muito sábio. Ele não está querendo criar algum tipo de... Olha, escravos, peçam sua liberdade, porque é isso que Deus quer... Eu acho que Deus quer a liberdade de todo mundo, mas assim, nem esse é o maior propósito. É o quê? Nessa posição que você está na vida, então assim, trate da melhor forma a pessoa que está ao seu próximo, ou seja, exerça a sua função da melhor forma possível. Aí depois ele complementa. E tudo que fizer, faça como se fosse para Deus. Né? Depois ele fala todas essas relações, né, de senhores, servos, ele fala também de marido, mulher, e ele complementa com isso. Tudo que fizer, façam como se fosse para Deus. Não só para os homens. Então, se ele levantou a barra, lá em cima, hein? Acho que se trata de uma decisão de vida, né? Se o que eu vou fazer, seja lá qual atitude ou ação for, vai ser feita de maneira divina, e aí divino aqui menos no coeficiente religioso e mais no coeficiente do carinho, do cuidado, do esmero. Eu vou realmente fazer aquilo muito bem feito. Mas não é porque o outro vai me punir, não é porque o outro vai deixar de me contratar. Me contratar ou não contratar, por exemplo, se tratando de negócios, é uma responsabilidade do outro. Agora, eu vou fazer isso, mesmo que ele diga para mim, mas eu acho que eu não vou contratar seu serviço, certo? Mas se eu prometi para você que eu vou fazer uma amostra de algo, ainda assim a decisão é minha em relação ao nível da qualidade do que eu vou fazer. Mas eu fico imaginando que se eu conseguisse, né, pensando agora um pouco na minha vida, se eu conseguisse manter na minha mente essa ideia de que qualquer coisa que eu for fazer, mesmo que uma amostra do meu trabalho, mesmo que um telefonema para alguém, qualquer coisa eu estou fazendo para um filho de Deus ou para uma filha de Deus, no sentido prático mesmo, caramba, esse cara aí, filho, ele vai contar para Deus o que foi que eu fiz, talvez a minha postura fosse sempre muito cuidadosa. Então, mas aí o Pailu vem e lembra, então, mas as pessoas são mesmo filhos e filhas de Deus. E mesmo que não sejam, mesmo que o indivíduo seja ateu, ainda assim o que a gente está falando aqui é dessa autorresponsabilização, né? Dessa atitude de escolher se eu vou ser protagonista na vida ou vítima. Porque a vítima eu não fiz direito, mas ele também nem olha direito
para as coisas que eu faço, eu sou uma vítima. Eu sou vítima do outro não olhar direito para as coisas que eu faço. Mas eu não controlo o que o outro faz. De novo, a gente volta, né? Back to basics. A gente já falou tantas vezes disso aqui, mas acho que a gente nunca tinha falado com essa vertente tão provocativa, né? Você faz as coisas de maneira divina, né? Você faz as coisas com esmero porque você escolheu, ou só quando o outro tá vendo, ou só quando o outro vai, né, fazer algum grau de julgamento. E se Deus estiver vendo tudo que você tá fazendo, e ele tá, né, para quem acredita nesse divino, e se ele tá vendo, por que a gente não faz para ele as coisas o tempo inteiro, né? Você sabe que tem uma coisa interessante aí que você trouxe. Quando você mencionou Deus e supostamente quem acredita ou quem não acredita, enfim, existe uma força maior que tudo vê, né? Trazendo isso para o mundo corporativo, a gente vê diversos exemplos, e eu posso trazer que eu já vivi isso, de pessoas que estão em determinados cargos de liderança, que para o superior, que seria o seu Deus, ele faz tudo. Para os seus pares ou seus inferiores, mas inferiores no sentido de galgar verticalmente hierarquia, né? Estrutura. Hierarquia, exatamente. Ele tem outro tratamento. Mas isso quer dizer, se esse que está abaixo um dia estiver acima, então muda o tratamento? Então, aí o ponto mais interessante é, a gente sempre usou isso no mundo corporativo, trate de igual para igual todos os seres na cadeia. De igual para igual. Não importa se a pessoa é o faxineiro, o copeiro da empresa, ou se é o presidente da companhia. Trate todos iguais, porque são seres humanos, como base. E estão nesses cargos, né? Não são. Exato, estão. Mas o ponto aqui é o seguinte, a questão às vezes é visual ou de interesse, né? Então, por que eu vou tratar bem o faxineiro se ele supostamente não me agrega nada? Visão míope. E eu vou tratar bem o meu chefe, vou tratar muito bem o chefe do meu chefe e vou tratar excelentemente bem o presidente da companhia. Porém, se a gente usasse a questão do se tem um ser, ou se tem uma figura, ou uma imagem, o que quer que queira ser chamado, que a gente possa nomear como Deus e a gente respeita isso como força, se a gente entendesse que todas essas pessoas nessa cadeia vertical de uma companhia fossem filhos de Deus, acabou a questão de tratar diferente um ou outro. Então, vamos tratar todos iguais. Então, eu acho que tem uma brincadeira não, mas uma correlação interessante para ser feita de que, independente da patente que você usa, todo mundo é filho de Deus. Partindo desse pressuposto, todo mundo tem que ser tratado igual. E se a sua régua é tratar mal todo mundo, porque você não tá nem aí com Deus, beleza, a escolha é tua e que arque com as consequências, certo? Mas se você entende que se estão todos filhos de Deus e eu tenho um grande respeito por Deus, pela força divina, vou começar a prestar mais atenção então, porque até então eu não sabia. Como eu não sabia, não posso ser jogado numa vala comum, vamos dizer assim, de dizer, olha, fui negligente. A ignorância é diferente, Total, né, do preconceito. Total. Mas agora que eu sei, agora que eu tô tomando ciência disso, então se você estiver assistindo esse capítulo, né, esse episódio, e tomar ciência que a gente dá para fazer essa correlação, daqui para frente, acho que devia se rever a questão do tratamento para com as pessoas, né? Viu, tá visto, né? Viu, tá visto. Não dá para desver. Não, a gente já falou até em outro episódio que o preconceito é filho da ignorância, mas preconceito e ignorância são efetivamente coisas diferentes, no sentido que o ignorante pode ser preconceituoso e não perceber que está sendo. Mas uma vez que ele deixa de ser ignorante e continua optando por uma atitude preconceituosa, aí ele já está sendo alguém perverso e por aí vai. Mas, Pailu, Júlio, não sei se a gente falou nos bastidores aqui, acho que sim, mas não sei se contei a história inteira. Muito dessa provocação também e desse pensar em fazer tudo na vida divinamente, veio de uma história minha com esse senhor aqui, o nosso faixa preta em Aikido, que eu cobrei ele que falasse mais, né, do Aikido, porque tem histórias incríveis do Aikido na vida dele, mas não tem nada a ver com Aikido, tem a ver com um contato que o Pailu tem com uma pessoa que uma vez eu vi uma reportagem que de alguma forma tinha a ver com a instituição onde essa pessoa trabalha. E falei, Pailu, olha só, né, tá falando aqui de uma situação específica tal, que acho que até eu e você podemos ajudar. E a gente não precisa nem cobrar por isso, a gente pode fazer por caridade, eu ali por algum, né, grau de gosto, de interesse pessoal na instituição e tal, mas assim,
Não quero nenhuma recompensa financeira nesse caso. Sim, você deixou bem claro que queria fazer pro bono. Pro bono. Ainda falei, poxa, se você tem contato, né, com essa pessoa que trabalha nessa instituição, manda essa reportagem para ele e vê se ele, né, acha que a gente pode ajudar de alguma forma. O Pailu comprou a ideia. Falou, legal, é verdade, a gente pode pensar uma forma de juntos, né, ajudar. Você tem uma certa expertise, eu também, beleza. Cara, o Pailu montou um texto super bonitinho. Ele mandou para mim, mas bonito mesmo, assim, sabe? Bem escrito, olá, fulano, tudo bem? Eu tô te mandando uma mensagem porque um querido amigo meu que faz o podcast comigo, querido amigo são palavras minhas, tá, Julião? Né? Então, me mandou... Foi mais do que isso. Me mandou esse link e tal e comentou que seria, né, bacana se nós pudéssemos ajudar, tô me colocando à disposição, blá, blá. Deixou bem claro que era pro bono. Claro que a partir dali, a gente não controla mais o que o outro vai fazer com isso. Mas já começou com uma decisão. Primeiro a decisão de dar atenção ao que eu mandei para ele. Porque eu de verdade entenderia se você tivesse me dito, Pailu, legal, tal, mas tá um pouco corrido, eu vejo isso depois. Eu ia compreender. Mas já achei muito carinhosa a forma como ele recebeu a minha sugestão. Deixa eu ver aqui. Daqui a pouco ele me manda o texto, bem escrito. E me avisa, mandei para a pessoa, vamos ver. Daqui a pouco, né? Aí você vai me ajudando aqui a lembrar dos detalhes. Essa pessoa devolve mais uma patada, assim, de mensagem também, né? Quem disse isso, né? Ou você lembra mais ou menos o que... Desconheço o assunto. Desconheço o assunto. Poxa, mas era um link de uma reportagem num site conhecido, não era uma coisa especulada. Ou você acha que não tinha mandado ainda o link, eu só mandei né? o texto e falei para ele que a gente se colocava à disposição, inclusive você como profissional, que tinha essa expertise e que podia fazer pro bono em prol de um bem maior. A partir de um texto... A resposta veio, desconheço o assunto e encerrou. Aí eu falei, eu acho que ele realmente não sabe da questão. Peguei o link e devolvi, tá aqui. E aí viu que era uma reportagem mesmo, não era uma especulação tá aqui, nossa. Dá uma olhada no que você desconhece, mas não falei. Só falei, tá aqui, mestre. Escrevi desse jeito. Está aqui, mestre. Quando ele viu que tinha um link, e nesse link tinha a reportagem inteira, aí ele falou... Não tirou isso do nada. Estranho, vou verificar esse assunto e depois te retorno. Você retornou, Júlio? Você retornou? Não, ele também não. Eu também não. Você retornou, Ari? Ari tá aqui nos bastidores. Ari tá aqui nos bastidores hoje. Ele também não. Mas aí, olha que interessante, né? A partir dali, podia vir uma postura, seu babaca, ou, poxa, né, seu grosso. Eu achei ali um exemplo muito interessante do quanto nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, inclusive pela qualidade do que nós vamos fazer a partir das escolhas que a gente toma. O Pailu escolheu dar atenção ao que eu mandei para ele, escolheu escrever com muito cuidado e carinho um texto explicando a questão e escolheu também não devolver uma patada mesmo tendo recebido. Tá aqui a informação, incrível. O que o outro vai fazer com isso eu não sei. Mas esse outro também é filho de Deus. Ele pode ser um filho de Deus menos evoluído nesse aspecto, pode ser super evoluído em outros. Ele pode ser um filho de Deus mais atribulado neste momento, mas quando eu escolho enxergar o outro, a outra, como um filho ou uma filha de Deus, passa a ser minha responsabilidade o que eu vou fazer dali para frente. A partir dali, eu escolho se eu vou tratar este assunto e o contato com essa pessoa de maneira divina. E aí, divino aqui seria com carinho, com cuidado, com dedicação. Ou se eu vou mandar de qualquer jeito, porque também é Deus, né? Para Deus eu mando de qualquer jeito. E eu achei essa provocação interessante, fiquei me perguntando como é que eu podia trazer, né, até para mim mesmo, essa lembrança. Cara, você vai fazer isso? Você vai mandar uma mensagem para o Júlio? O Júlio é filho de Deus. Menos pelo coeficiente religioso, sabe? Pela questão quase moral. O Júlio é filho de Deus? Tá, como é que eu mandaria para ele essa mensagem, entendendo que ele é filho de Deus? Eu vou ser enfático em dizer assim, que você devolver o mal com o mal é no mínimo imaturidade. Boa. É imaturo, porque meus filhos fazem isso. Meus filhos são crianças. E meus filhos são imaturos porque eles são crianças. Eles estão ainda num processo de maturidade. Então, meu filho ele faz isso. Não, eu fiz isso contra ela, né? Eu bati de volta porque ela me bateu primeiro. Não, eu não entreguei o brinquedo para ela porque ela não me entregou. Eu fiz uma maldade, né, para minha irmã, e eu tenho 3 filhos, né, 2 meninas e um menino. E constantemente eles estão brigando. Dizem que isso faz bem, aliás, né, que briga entre irmãos ajuda na sociabilização. Espero que eles sejam muito maduros, né, porque eles brigam muito. Né? Mas é isso, assim, eles devolvem naturalmente, eles devolvem o mal com o mal, né? Devolve uma patada porque levou uma outra. É a frase antiga do olho por olho, né? Isso, não, e a justificativa é sempre isso. Não, porque ele fez isso para mim, então por isso que eu tô fazendo isso para ele. Bom, eu entendo que uma criança faça isso,
E está num processo de aprendizado, né? De conversa. Não, você não é assim que você vai devolver. Mas, assim, depois que você amadureceu, se espera que você não trate mais dessa forma, né? Ou seja, devolver o mal com o mal é imaturidade, é falta de maturidade. O Paulo tem uma passagem que eu também não lembro onde está, carta a alguém, uma das cartas, em que ele diz, né, maldito homem, né, que sou, porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero praticar, eu me pego, claro que não são com essas palavras, mas eu me pego praticando. Sim, somos seres falhos, somos seres em evolução. O que a gente só não pode responder mais é que a gente não sabe disso. E que, portanto, eu desconhecia a informação de que eu tinha que parar para pensar no que eu ia falar para os outros. Não, eu sei que eu sou um ser falho. Então, ainda que eu saiba que eu vou falhar, eu tenho a consciência que eu posso cuidar disso, né? Deste meu ato, desta minha palavra. E quando eu falhar? E quando ainda assim eu direcionar uma palavra dura, ou eu fizer uma coisa com uma qualidade aquém do que eu poderia para alguém? O que geralmente eu falo... Existe uma ferramenta maravilhosa, né? Que é pede desculpa, pede perdão. O que geralmente eu falo para as crianças nessa situação é assim, o que ele faz não define aquilo que você é ou a sua atitude. Não é os outros que vão definir a sua decisão. Na verdade, você vai definir o que você decide fazer, né? Se o cara escreveu com uma patada, bom, tá bom, agora você vai decidir o que vai fazer. Baseado no quê? Baseado nos seus valores, nos seus princípios, baseado naquilo que você entende de propósito de vida. Né? É isso que vai definir. Não... E como eu vejo o outro, né? Se eu vejo o outro como um filho de Deus, ele deve estar num dia difícil, ou ele, né? É o jeitão dele responder. Agora, como eu vou respondê-lo? Aliás, Paulo, essa situação, e aqui quero trazer um mérito, mas tomando algum cuidado com a humildade, né? Pra gente não ficar arrogante. Mas a gente, inclusive, escolheu deste episódio fazer um bate-papo, né? Sim. Fazer um programa, trocar ideias sobre isso, em vez de ficar ali, que filho da mãe, então vamos falar mal dele para outras pessoas. Não, vamos pegar esse episódio, vamos tentar tirar algum aprendizado disso. Eu tenho um casal de amigos que ele é um paraibano, assim, super tranquilo, músico, tem uma banda lá bom, é músico. E a outra mulher, ela é um pouquinho mais fleumática, assim, mais agitada e tal. E daí eles contam, assim, que várias vezes, né, tá dirigindo assim, né, aí ele dirigindo, e daí de repente passa um cara cortando, assim e tal, né, e a mulher um pouco mais estressada, assim, e o que geralmente ele fala? Não, vai que ele tá com uma caganeira, vai que ele tá correndo para casa porque... Socorrendo alguém. Porque assim, ele decidiu fazer isso, né? O instinto seria o quê? Filha, né? Tem um exemplo dentro dessa questão do carro, né? As pessoas entram dentro do carro como se estivesse entrando dentro de uma armadura, tá? Então, ele tá lá no carro e acha que ele pode tudo. Porque tá Virou um homem ou uma mulher de ferro, né? Tá na armadura. E aí o que acontece? Às vezes tem umas competições desnecessárias acontecendo na rua, né? Então, o cara tá dando na faixa da esquerda, supostamente não, pela regra, a faixa da esquerda numa rodovia é a faixa mais rápida, tá? Vem gente atrás, você tá no seu limite de velocidade, que é o limite da rodovia, por exemplo. Vem um cara atrás e começa a dar farol pra você sair da frente. Aí você olha pro velocímetro e fala, mas eu tô no limite da velocidade, certo? O que esse cara tá querendo me passar? Se eu tô andando no meu máximo ou no máximo permitido. E começa a dificultar a vida da pessoa que tá atrás. Achando que, é um desaforado, é um cara que desrespeita as regras de trânsito e coisa e tal. Mas isso é só um pedaço da visão das coisas, né? Porque já aconteceu isso na prática, de a pessoa que tá lá tocando farol estava tentando salvar alguém que tinha sofrido um acidente doméstico. E estava voando para ir para o hospital para tentar salvar a pessoa. Então você não sabe se ela tá de gracinha, se ela tá querendo desrespeitar as regras de trânsito ou se tá tentando fazer algo mais nobre. Na dúvida, cara, sai da frente. Não te custa nada. Por que eu vou entrar na sintonia? Discordo. Custa sim. Não te custa nada sair da frente. Custa o orgulho. Ok. Fala em primeira pessoa. Às vezes me perco nisso nesse exemplo que você deu. Quando eu me perco no orgulho, quando eu esqueço que o outro é um filho ou uma filha de Deus e olho pro meu umbigo, Paulo, e me vi nessa situação que você falou às vezes. Eu que pego muita estrada por morar no interior, mas vir a São Paulo ou outros lugares para trabalhar, às vezes me pego nisso mesmo. Tô na faixa da esquerda, no limite de velocidade, aparece um cara do nada e às vezes eu penso, babaca. Eu espero um pouco.
Mas você tem razão. Quando eu consigo lembrar, ele pode estar com caganeira, ele pode estar indo socorrer a avó que caiu na escada. Quando eu consigo lembrar, eu domo o meu orgulho. Mas quando eu não consigo lembrar disso e o meu orgulho me sequestra, me custa sim, cara. Me custa o meu orgulho deixar ele passar. O que é uma bobagem. Exato. Aqui conversando sobre as pessoas serem filhos de Deus, filhas de Deus, e pensar, né, de maneira divina, eu me sinto um idiota de fazer isso. Você lembra que a gente falou sobre idiota e sabedoria? Com quem que a gente falou disso mesmo? Não foi com o Andréas, foi? Não foi que a gente falou? Sermos menos idiotas, né? Vamos ser menos idiotas e mais sábios. Do gafanhoto e do monge, né? Isso. Que é, reforçando aqui, né? Que é o gafanhoto perguntando pro monge o que era a sabedoria, né? E a sabedoria é você não dar corda, não discutir com os idiotas. Posso contar uma outra versão dessa história? Que eu não quis contar aquele dia do Andrés, para não ficar repetitivo, mas só para ilustrar. Eu vi uma outra versão muito legal também, que diz que... Eu não sei se eu já contei ela aqui também em algum programa, peço desculpa, mas diz que o tigre estava lá conversando com o burro, e o burro virou pro tigre e falou assim, bonita essa grama azul, né? Aí o tigre falou, a grama é verde, né? E o burro, não, a grama é azul. E ficaram naquela discussão, até que o burro se irritou com o tigre e falou, vou falar com o leão. E aí foi falar com o leão e falou, Leão, eu faço questão que você puna o tigre, porque ele tá teimando comigo já tem um tempão, dizendo que a grama é azul. E todo mundo sabe que a grama... Dizendo que a grama é verde, perdão. E todo mundo sabe que a grama é azul. Certo, leão? Aí o leão olha pro tigre, olha pro burro e fala... Certo, burro. Tigre, eu te condeno a 1 ano sem falar, né? Por ficar teimando com o burro. O tigre fica indignado, tal, e o burro sai todo feliz. E o tigre fala... Leão, você é o rei da floresta, eu vou, né, cumprir o que você tá falando, beleza? Mas só uma última coisa antes de eu me calar. Você sabe que a grama é verde. E mesmo assim você me puniu porque eu estava discutindo com o burro exatamente afirmando que a grama era verde? Por quê? E ele fala, eu tô te punindo porque se é para você ficar abrindo a boca, para ficar discutindo com um burro sobre uma coisa que você já sabe que tá errado, então é melhor você ficar quieto durante 1 ano. É uma outra forma da gente pensar quantas vezes nós não estamos sendo tigre que fica discutindo com um burro que não vai mudar de opinião. E não é por falta de amor ao outro, é por falta de humildade da nossa parte de entender que o outro tem o tempo dele. O outro tem a faixa dele de desenvolvimento. E eu não posso impor ao outro, né? Então essa coisa de me sentir às vezes o juiz na estrada, sabe? Não vai passar. Não vai passar, porque vai sair andando, correndo, né, pela estrada, ainda vai ter algum acidente. Eu sou guarda de trânsito. Foi dado a mim a missão de ser o fiscal da velocidade? No meu caso, não. Então deixa o cara passar. Quando eu me perco no orgulho, eu viro esse idiota que você falou, que fica segurando o cara. Quando eu consigo lembrar que ele também é um filho de Deus, e que não importa, mesmo que ele esteja correndo porque ele é apressadinho, ele é filho de Deus e eu tenho que tratá-lo divinamente. Ele precisa passar, ele passa. Cara, eu vou... Esse nosso episódio vai ser curtinho, então eu vou começar a temperar aqui já o cérebro, posso? Ok, claro. E, cara, a gente citou algumas vezes aqui a Bíblia e eu não quero... Eu tenho um pouco de medo de o pessoal olhar isso como religiosidade, como religião. E assim, a gente não... Cara, desde o começo a gente falou, a gente não tá pregando nada aqui em relação à religião. Mas a gente não nega a espiritualidade. Exato. Né? Não nego aquilo que eu acredito e eu queria, assim, mas eu estou fazendo esse parênteses só porque eu queria reforçar, independente da religião. A gente citou a Bíblia algumas vezes porque, cara, eu acredito que tem muita sabedoria ali. E sim, tem muita sabedoria e eu particularmente acredito que tem alguma sabedoria que transcende a nossa humanidade aqui ainda. Principalmente quando a gente está falando ali dos evangelhos, que contando a vida de Jesus, eu acredito que Jesus ele veio... Cara, ele não nasceu daqui, assim, ele era filho de Deus. Então assim, eu convido as pessoas a realmente lerem e se apropriarem disso, porque é o livro mais vendido da história e está acessível para todo mundo. Então, assim, tem muita sabedoria ali que pode ser tirada. E eu queria citar outras 3 coisas que corroboram tudo isso que a gente está falando. Tem uma passagem que Jesus ele manda os discípulos e fala, olha, tudo que eu estou falando para vocês, vai lá e espalha para todo mundo. Aí eles saem de 2 a 2 para contar para um monte de gente e daí ele dá a seguinte orientação. Fala, olha, se você chegar numa cidade e ninguém quiser acolher vocês, o pessoal não está querendo ouvir, bate a poeira do pé, porque assim, nem a poeira você vai querer levar daquele lugar ali, porque você tá levando a mensagem, as pessoas não querem ouvir, então não se preocupa, só sai dali, meu, você vai embora.
Você não precisa ficar brigando com as pessoas para elas ouvirem aquilo que é bom. Então, assim, você não precisa impor aquilo para as pessoas. Se ninguém quiser, tudo bem. Uma outra coisa que ele fala corroborando isso é: não dê pérola aos porcos, né? Não jogue coisas de valor para pessoas que não vão não vão dar valor para aquilo. E no finalzinho do famoso Sermão do Monte, né? No Sermão da Montanha, que ele fala vários ensinamentos ali, joga a régua lá para cima, né? Em termos de moral. Ele, mais no finalzinho, ele fala: não julgue para não ser julgado, né? Tira primeiro a trava do seu olho, ou seja, trava no sentido de um troco, um toco, uma coisa muito grande, ou seja, é para ser uma imagem absurda, né? Tipo, tem um pedaço de pau no seu olho. Tira primeiro isso do seu olho para que você consiga ver o cisco no olho do seu irmão. Menorzinho até, né? Que é pequenininho, para você falar para ele o que ele tem que melhorar na vida dele, mas tira primeiro do seu olho, né? Ou seja, não fica julgando o outro, não fica julgando o cara que tá batendo a luz atrás de você, para que você não seja julgado com a mesma medida que você tá julgando ele. Então, assim, primeiro assim, olha para sua vida, tira o que tá na sua vida primeiro, para depois começar a ajudar as outras pessoas a serem melhores. Legal essa passagem nessa ótica de ver as pessoas como filhos e filhas de Deus, né? Porque vira menos uma coisa punitiva do tipo, seu trouxa, tira antes, né, o toco de madeira do seu olho para depois você... Não, é muito mais... Olha, exatamente porque o outro é um filho de Deus, é uma filha de Deus, e certamente se você vai fazer alguma coisa para um filho de Deus, talvez você queira... Né, certamente, talvez é ótimo, né? Mas provavelmente, se você vai fazer alguma coisa para um filho ou filha de Deus, você vai fazer com muito cuidado, então tire tudo isso que está te atrapalhando para você poder olhar com muita precisão onde está o cisco e poder tirar ali com, sabe, muito esmero o cisco. É menos punitivo, né? É menos destruidor da tua autoestima e mais fomentador de uma melhoria para você e para o outro, né? Nunca tinha pensado, já li tantas vezes nessa passagem, às vezes também cito ela, mas gostei de você trazer ela nesta ótica de pensar o outro como um filho ou uma filha de Deus para quem eu vou fazer alguma coisa. Boa. Bom, para mim, tempero tá aqui o seguinte, eu vou abrir o coração para vocês todos aqui que estão assistindo a gente. A gente fala, mas a gente erra pra caramba também, tá? Nós três aqui, eu tô falando pelos três, por nós três. Como o mais velho, ele pode falar. A gente erra demais. Mas talvez uma única dica se vale, e eu me incluo nisso, por muitas vezes a gente tem o ação e reação muito bate-pronto. E toda vez que você sofre uma ação, se você tiver a oportunidade de contar até 10 para depois reagir, seguramente vai ser diferente. E pode ser que seja uma curva de aprendizado, tá? Então tem uma ação, vou pegar o novo exemplo lá do carro, você tá na faixa da esquerda, no limite de velocidade, e toma a luz atrás para sair da frente. Se você pensar e reagir de imediato, provavelmente numa reação de entrar em sintonia com a questão que está te trazendo desconforto, vou tirar o pé do acelerador porque eu não quero nem sair da frente, eu quero fazer esse cara parar. Né? Mas se você pensasse, né, 1, 2, 3 até 10 antes de tomar uma reação, talvez você pode pensar assim, puta, o cara pode estar numa emergência, o cara pode estar numa situação que de verdade eu tô confortável, mas ele não. Então, como eu não sei, vou sair da frente. E tudo bem se não era nada disso, porque não diz respeito a mim, diz respeito ao cara. Ele que tá com pressa, deixa ele passar. Não, e fique bem claro, assim, na maior parte das vezes, é só um filho da mãe que tá querendo te ultrapassar mesmo e tá sendo imprudente no trânsito. Pode ser, mas aí é dele, Mas né? é isso, mas não cabe a gente julgar. Não cabe... Cara, eu tô dirigindo, eu consigo ir pro lado? Pô, eu consigo. Né? Não cabe a mim ficar julgando a vida de uma pessoa que eu nem conheço. Imagina. Bom, Pailu, mais algum ponto? Desculpa. Não, era isso. Eu quero lembrar aqui de 3 coisinhas também. 2 de um cara muito evoluído, de um espírito muito, muito evoluído como espírita, né? Como estudioso do espiritismo. Ainda nem me atrevo a dizer que sou espírita, porque tem tanto para estudar, né? Sou um noviço. Mas claro que Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, é uma grande referência. Um cara que, se você lê as coisas dele, e Julião, a gente fala isso às vezes, né, para você, no sentido de você não ser um cara que conhece tanto de espiritismo, mas tem uma coisa interessante nos textos de Chico Xavier, tirando qualquer coeficiente religioso. Se você lê o texto ali como um manual, não um manual, que o manual é pesado, mas como uma inspiração de conduta de vida, cara, é tão evoluído, é sempre tão amoroso, é sempre tão
direcionado a fazer o bem. E aqui eu me lembro de duas falas. Uma eu lembro praticamente das palavras, a outra mais da ideia. A primeira da ideia é quando ele diz que, no final das contas, quando tudo se resolver, essa experiência material, e nós formos para o plano espiritual, seja ele como for, quem vai advogar por nós vai ser o conjunto das nossas ações. O meu advogado vai ser o conjunto das ações que eu pratiquei na minha vida. Blá, 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 falei bonito aqui no podcast, eu sei que falo bonitinho, me preparo, estudo, leio, cito frase, blá, 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 blá. Certo, mas e depois? Qual foi minha conduta no dia a dia? Isso vai valer para todos nós. Isso, mais uma vez, quando eu consigo me recordar disso, olha, você pode falar tudo muito bonitinho e ler tudo muito bem, quem vai advogar por você vai ser o conjunto das suas ações. Walk the talk, né? Walk the talk, como você sempre lembra, né? E a outra frase, essa para mim é muito emblemática, eu uso ela no curso é a última frase, inclusive, de todo o curso, né, de propósito na vida da Unicamp. A frase é mais ou menos assim, não é nem uma frase, é toda uma avalanche de ideias. Ele diz: aos outros dou o direito de ser quem são. Nossa, que forte, né? Dou o direito de ser quem são, claro, porque eles têm o direito de ser quem eles são, no estágio de evolução que eles estão, na capacidade de resposta que eles puderem ter neste momento. Aos outros dou o direito de ser quem são. A mim, dou o dever de ser cada dia melhor. E aí vem o verbo específico, dou o dever. Sim. Não é nem obrigação, obrigação é de fora para dentro. E obrigação ainda eu posso ficar na posição de vítima. Eu fiz porque me obrigaram. Não, dever é muito mais forte porque é de dentro para fora. Eu tenho a consciência do meu dever, ser cada dia melhor. E você tem razão, Paulo. Hoje a gente fez um monte de bobagens, eu fiz algumas. Meu dever, amanhã diminuir a quantidade dessas bobagens. Ou pelo menos estar se policiando para, né? Porque no livro egípcio dos mortos, que é um livro muito interessante, que era na verdade um papiro colocado na tumba dos indivíduos mais importantes ou economicamente mais bem dotados no Antigo Egito, era colocada uma passagem nesse livro muito interessante, que é quando o espírito morre, ele vai passar por uma fase intermediária, que talvez na nossa cultura cristã a gente pudesse chamar ali como se fosse uma espécie de purgatório, onde o indivíduo vai apresentar o seu coração para uma determinada divindade, que não é Deus ainda, como se fosse um assistente. E esta divindade vai pesar o coração desta criatura, desse ser, numa balança onde no outro pratinho vai ter uma pena. E o meu coração tem que ser mais leve do que uma pena. Para o meu coração ser mais leve do que uma pena, eu preciso enxergar cada ser com o qual eu vou prestar um serviço, ter uma conversa, dar uma bronca, se for necessário, como um filho de Deus, uma filha de Deus. Filho mesmo, assim, essa pessoa vai sair correndo e contar para Deus o que eu fiz. Tá, o que é que eu vou fazer então? E como eu vou fazer, né? Me permite que eu lembrei uma coisa agora que eu vi numa entrevista. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver uma série que é The Chosen. Sim. O Escolhido, né? Que é um cara que se parece bastante com Jesus Cristo, inclusive fisicamente falando. Aparência. O ator que faz ator, o Jesus? o ator, É impressionante, né? E ele falou que ele teve uma iluminação quando ele resolveu fazer esse papel, né? E ele sentiu muitas coisas nas gravações que ele tem até dificuldade de relatar o quão agraciado ele foi por ter escolhido fazer esse papel, né? Então, e a entrevistadora, a entrevista era em inglês, né? A entrevistadora fala assim: se você tivesse a oportunidade de encontrar com Jesus, o que você perguntaria para ele, né? E ele respondeu de bate-pronto, sem pestanejar. Did I get it right? Fiz direitinho, dei o meu melhor. A entrevistadora ficou tão surpresa, vamos dizer assim, pegou ela tão na curva, que ela fez assim: uau, você me deixou sem graça. Porque, na verdade, ela estava ali num bate-bola de entrevista, como se fosse mais uma entrevista. E o cara, ele acho que mergulhou tão profundamente na questão de tratar todo mundo como filho de Deus e fazer aquilo como se fosse para ele mesmo. Mas eu tô fazendo porque eu quero fazer, porque eu desejei fazer. Então, de todo o meu coração. Então, assim, te honrei, né? Pelo menos tentei me aproximar do que eu deveria ser honrado. Encerra assunto, né, cara? Encerra o assunto. Maravilha. Muito bem.
Gostei do papo, viu? Meia horinha, tô saindo daqui pensando. Leve e pensativo o quanto eu tenho a responsabilidade de dar o exemplo agora, né? Bonitinho trazer aqui o episódio, acho que a provocação é boa, mas o quanto eu vou ter que tomar cuidado hoje quando eu chegar em casa e falar com os meus filhos, assim que a gente acabar, né, de gravar. Hoje tô tendo o privilégio de ter minha esposa aqui nos bastidores assistindo, né, esta gravação. Quem vai estar dirigindo? Ela. Tá bom. Eu não tô em condições ainda de ser tão evoluído. Então ela vai estar tranquila. Você toca farol, ela vai sair pra direita. É isso, sabe? Na conversa que eu for ter com ela, lembrar, eu tô falando com uma filha de Deus, ela vai contar pra Deus o que eu fiz. O que eu quero que ela conte. Como eu quero ser visto. Então, Isso aí. Bom ponto. Obrigado, senhores. E sem Obrigado. estresse, um dia melhor a cada dia. Isso aí. Um pouquinho melhor a cada dia. Beleza. Valeu. Valeu? Valeu. Então tá bom. Senhores, vamos encerrar aqui por hoje e a gente volta semana que vem com esse compromisso de trabalharmos nessa nossa visão a cada pessoa que interagir com a gente como filhos e filhas de Deus. E fica o nosso convite, se você gostou, se fez sentido o papo, divide também com alguém que você entenda que é filho de Deus, filha de Deus. E, de novo, sem coeficiente religioso necessariamente, esse olhar filosófico de que o outro é tão importante, que ele é filho da divindade mais importante que existe. Sim. Como eu trataria, né, esta pessoa? Se você achar que alguém vai gostar, envia também o link. Acho que vai ser bacana poder espalhar. E comenta aqui pra gente, seja no YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, seja no Spotify, o que você achou. E a gente vai tentando melhorar cada dia também, pensando em cada um de vocês, cada uma de vocês que está aqui nos assistindo como filhos e filhas de Deus. E a gente vai tentar dar o nosso melhor aqui a cada gravação, fazer com um pouco mais de carinho, melhorar um pouquinho mais. Uma hora é a caneca que a gente melhora, outra hora é a iluminação. Né? Hoje temos o assistente ali, o David, que é um ser divino aqui pra gente, que cada vez faz melhor, e a gente vai também tentando dar o exemplo. Maravilha. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Voltamos a semana que vem para mais um episódio do podcast Quando Comi o Cérebro de Sócrates.